Boa tarde. Vamos para mais um domingo juntos para um bom bate-papo. É com um carinho muito grande que eu venho mais uma vez estar aqui com vocês. Feliz demais da conta por vocês estarem assim, me dando todo esse apoio, todo esse carinho, me acompanhando. E para devolver de volta esse carinho, hoje eu queria muito conversar um pouquinho com vocês a respeito de o quanto nós estamos realmente empenhados a fazer algo por nós mesmos. Qual a porcentagem que eu tenho em mim de motricidade, de desejo, de vontade? Por quê? Porque muitas das vezes, se a gente for perguntar assim, qual de 0 a 10, o quanto você está determinado a mudar a sua vida, a mudar a sua história, a dar passos realmente concretos para uma jornada de sucesso, de ganhos mesmo, né? Ganhos não só materiais que eu estou falando aqui, mas estou falando realmente dentro de uma parte de ganho emocional, espiritual, né? Físico sim também, mas acima de tudo, o quanto eu estou empenhado a cuidar de mim mesmo. Mas não é bem assim, né? Se a gente fosse falar, me dê 0 a 10. Aí muita gente vai falar, eu empenhado a cuidar de mim, nossa, dou 20, dou 100. Porque na verdade, o desejo maior do nosso coração é de fato estarmos cuidando de nós. É estarmos trabalhando em prol daquilo que vai nos fazer bem. O mais interessante é que na maioria das vezes a gente não sabe disso. Na maioria das vezes a gente não consegue identificar nem as causas e nem as ações. Ações essas que eu mesma estou cometendo contra mim mesma. Então, muitas das vezes o que eu acho que eu estou fazendo, que é para somar na minha vida, que é para estar me ajudando, isso é uma porcentagem muito maior do que a gente pode imaginar. A gente está realmente lutando contra nós mesmos, fazendo coisas que a gente imagina que está sendo bom e que no fundo não está nos beneficiando a nada. Nada. E por isso que eu quero discorrer um pouquinho desse assunto hoje. Por que eu me faço tão mal? Por que nós não somos felizes? Por que eu ando vivendo de uma forma arrastada, digamos assim, né? Levando uma vida com uma dificuldade muito maior, assim. Por quê? Por que isso? Por que não seria mais simples? Por que não é mais simples, né? Por que a coisa não se torna uma coisa mais fácil, mais tranquila, para eu poder saber lidar de formas mais fáceis mesmo, né? Mais assertivas. E hoje pela manhã eu dei início a uma jornada onde que nós vamos trabalhar uma conscientização mesmo a respeito das nossas forças, das forças que nós temos em nós e que de fato nos ajudam mesmo a vencer e a ser mais fortes e a dar respostas mais assertivas para as nossas escolhas. E vamos também fazer um reconhecimento do terreno de nossas fraquezas, porque na verdade quando a gente sabe, eu não faço isso por quê? Por isso e por isso. É isto que está me fazendo enfraquecer, é isso que está me tirando a força, é isso que está me tirando a coragem, né? Então é bem bacana essa parte. E no momento que eu comecei a trabalhar o primeiro momento
da aula, eu vi assim quanto as pessoas têm dificuldade para estarem tendo ciência do quanto elas necessitam de ajuda interna, da força e da ajuda que vai vir mesmo de dentro delas, que vai ser despendida delas e não de fora. E o quanto que as pessoas estão ligadas nas coisas externas como meio de ajuda, como sinal de salvação, como se estivesse fora de mim. E uma das coisas que é muito interessante, que depois eu fiquei pensando, né, fiquei meditando a respeito, fazendo uma análise, pensando, dinheiro principalmente é uma das coisas que as pessoas julgam como a solução para todas as coisas. É muito interessante como hoje, principalmente nos dias atuais, as pessoas têm visto o dinheiro como uma solução. Dinheiro é solução? Eu não posso virar para você e falar que eu acredito que dinheiro é solução. O dinheiro é um meio, mas solução não seria ele. Porque senão quem tem dinheiro não teria nenhum problema. Outra coisa que eu quero colocar é como bebida, droga, prazer num grau muito elevado. E eu digo num grau muito elevado que seria uma vida onde só o prazer era o que estaria me preenchendo. Uma vida onde que eu realmente renuncio a todo sofrimento, todo mal-estar mesmo que vem. Outra loucura talvez que vocês vão pensar, gente, será que ela está falando isso mesmo? Será que isto é a solução? Mais uma vez eu pergunto, isso é a solução? Para você é a solução também dos seus problemas? Então, na verdade, pessoas que vivem uma vida só de prazeres, que buscam tanto no álcool, nas drogas ou no sexo, que buscam esse tipo de meio para suprir as dificuldades ou aquilo que não está bom na sua vida. Isto também é um meio isso seria uma solução? Aí mais uma vez eu falo, eu não estou aqui contra nenhum tipo de satisfação que as pessoas tenham na vida, de forma nenhuma, mas é a solução? Então quem tem isso o tempo inteiro não teria nenhum problema, não teria nenhuma dificuldade, estaria 100% feliz? Quer dizer, encontramos então o antídoto para a felicidade? Nós já temos esse antídoto para a felicidade? É muito interessante estar parando para pensar o quanto é difícil as pessoas identificarem, o quanto é difícil as pessoas chegarem à conclusão e a aceitação, que eu acho que é o principal, de que a solução dos problemas, elas começam em mim. A solução dos meus problemas, elas começam em mim. Sou eu que preciso tomar decisões para que isto simplesmente termine. Aí, quanto tempo? É porque hoje a gente quer alguma coisa muito rápida, né? Aí você vai, corre para algum lugar onde que vai ser mais fácil. Digamos que corro para um bar, ou não estou falando aqui, não estou julgando de forma nenhuma, mas até mesmo então o álcool seria a solução? Ele realmente vai solucionar o problema que você tem? Ou ele vai fazer você
se esquivar dele por mais um dia. São perguntas que são extremamente necessárias estarmos fazendo. Não é aqui um discurso florífero, né? Sabe? Não é esse tipo de discurso. É um discurso de falar o quanto eu estou fazendo por mim mesmo, o quanto eu tenho pensado em mim mesmo, o quanto eu tenho trabalhado para fazer algo por mim mesmo. E pensando num ângulo muito maior, pensando de um ponto de vista muito mais amplo. Não ficar passando a bola para frente, não ficar terceirizando a solução dos meus problemas, mas pegar de verdade e abraçar essa causa que sou eu. Eu como uma causa, sabe? Que coisa mais fantástica seria se pensássemos dessa forma. A minha vida, sentar e analisar a minha vida de um ponto bem específico e pensar, tá assim, preciso mudar nisso, preciso fazer isso. Sentar mesmo e olhar e falar, olha, como eu posso fazer? E ter também essa humildade, precisamos mesmo de ter essa humildade de olhar e falar, até este ponto eu consigo. Quando eu não consigo mais, quando a situação chegou a um ponto que bagunça um pouco da nossa cabeça e que nos confunde, é abrir mesmo nosso coração e pensar, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso estar, porque existe ajuda, sim, é real. Tem muitas ajudas que vêm de fora. E tem muitas situações onde quando você pede ajuda, que você tem essa humildade de chegar e pedir ajuda, chega a ser assim, uma avalanche de respostas positivas. Por mais que a gente tenha visto tanta situações não muito bacanas, né, na sociedade, quando você vê um estado de calamidade, alguma coisa parecida, você vê o quanto que o povo ainda, o quanto que as pessoas têm dentro dela esse desejo profundo de estar ajudando os outros, de estar fazendo pelos outros. Mas em nós, é bem interessante isso, porque nós temos às vezes muito mais capacidade, motricidade para ir fazer pelo outro do que para dar passos para fazer por nós mesmos. E quando eu lancei essa bola da gente estar fazendo essa jornada juntos, foi nessa tentativa, foi nesse pensamento mesmo. Andar sozinho diante de certas dificuldades na vida é muito mais difícil. Mas quando a gente está junto, quando a gente tem pessoas que assumem cuidar de si e que assumem juntar forças para estar fazendo isso junto, gente, é uma coisa extraordinária. Isso já é provado cientificamente. O cérebro começa a dar respostas diferenciadas. Já foi feito em exames neurais as respostas do cérebro em grupo de apoios, como a grupo análise, por exemplo. Então, esta foi a ideia. A ideia de também estar junto com vocês, me beneficiando dessa força, dessa ajuda. Por quê? Porque toda força e toda ajuda, ela é sempre válida. Quando a vida é viver de forma o mais assertiva, o mais consciente, o mais responsável possível, toda ajuda é muito válida, muito, muito válida. Desculpem, não é corona. Convidar vocês a tomar um suquinho. A gente aí tá na brincadeira no domingo à tarde, se a gente vai tomar uma Heinz, se a gente vai tomar um suco, se a gente vai tomar um vinho. Mas eu, por enquanto, tô no suco e na água, porque aqui o mais ciente possível, melhor. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da gestão das nossas emoções, de um ângulo bem diferenciado, tá?
Por quê? Hoje, a inteligência emocional, ela está sendo trabalhada muito, né? É o que você talvez tenha mais escutado hoje na internet, que você tem mais visto dentro dos trabalhos, os trabalhos nas redes sociais mesmo, é inteligência emocional, gestão da emoção. E o trabalho que eu vou começar a fazer com o pessoal da jornada é um trabalho um pouco mais amplo, porque é um trabalho da gestão da inteligência física, gestão da inteligência emocional e gestão da inteligência espiritual. E eu vou basear o trabalho dentro de um escritor eclesiástico que é a minha paixão mesmo, sabe? Tem tipo uns 9 anos que eu faço um estudo bem profundo sobre a vida desse escritor, que eu amo, que é o Evagrio do Ponto. Ele foi aquele que descobriu e que mais trabalhou e que deu todo tudo que a gente sabe hoje, tudo que tem sido estudado e falado, originou-se lá do século III, sobre os pensamentos. Aí quando a gente fala gestão das emoções, a gente vai pensar diretamente na gestão dos pensamentos, porque todas as nossas emoções são originadas de algum pensamento. Você só vai ter algum tipo de emoção depois que ela passou pelo filtro de um pensamento. Você não vai reagir se não teve primeiro um filtro para passar por ali. E aí a gente fala muito, nessa jornada a gente vai falar sobre a inteligência física, mas quando a gente entra dentro da inteligência emocional, quando a gente entra dentro da inteligência emocional e da inteligência espiritual, a gente precisa ter um entendimento muito grande aí a respeito da nossa alma. Nossa alma, vamos falar um pouquinho sobre a nossa alma. Nossa alma, ela é, isso dentro dos estudos de Evagrio, tá? Ela é dividida em 2 pontos. A alma em si, o ser humano é um corpo, essa parte corpórea que a gente vê, e a parte incorpórea, a parte que não se vê, que não se toca, mas que se é. Então ela é dividida. E esta alma, que é essa parte incorpórea, ela é dividida em 2 partes, né? Que é a parte intelectiva, a que se deu o nome de psique, o que a gente trabalha muito hoje dentro da psicologia, tá? Que é a questão dos pensamentos, a questão das emoções, e aonde a gente trabalha aí a parte da questão da inteligência emocional. E tem a outra que a gente chama de espírito, que é a parte que nos liga de uma forma sobrenatural e que hoje a ciência fala que é o ponto de Deus no cérebro humano. Aquele ponto que nos liga a Deus, aquele ponto que nos faz ter uma comunicação com algo maior, com algo divino, faz com que o ser humano tenha a capacidade de agir e de fazer coisas que geralmente uma natureza humana não daria conta, mas que nos transforma em algo muito mais forte, mais sensível, mais iluminado, né? Talvez você já tenha escutado alguém virar para você e falar: nossa, é um anjo na minha vida. Ou você talvez teve a experiência de passar pela sua vida alguém que você falou: gente, essa pessoa realmente é um anjo na minha vida. Por quê? Porque essa ligação espiritual, esse ponto que você tem na sua alma, essa parte da sua alma que te faz ser alguém além do humano, mas um contato muito maior com o espiritual, aquele que nos criou mesmo, nos faz realmente ter reações mais do que humanas, né? Aparentemente, mas porque na verdade é humana, porque nós somos humanos. Só que essa parte da psique, que é essa parte segunda, né, dentro dessa tridimensão humana que nós somos, ela é uma parte que nos liga uma a outra, né? Essa parte da nossa emoção, ela liga o nosso corpo, ela nos liga ao nosso corpo.
Tanto é que a parte da nossa psique. Deixa eu ler rapidinho aqui, porque eu fico apaixonada quando alguém escreve, eu preciso calar. Precisei de muita ajuda para desenvolver o amor próprio. Ainda estou em processo de trabalho nesse sentido. Controlar os pensamentos de autocrítica e extremo pensamento negativo é autodegradante. Nilaine, saudade demais da conta de você, demais, 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 demais. Isso é verdade. É interessante o que você está falando aí, porque eu ainda ando também nesse processo e eu acredito que nosso processo de autoconhecimento, de amor próprio, e um amor próprio regrado, não um amor próprio desregrado, né? Porque ainda existe isso, existe esse perigo, né? Que hoje a gente vive de forma tão clara e evidente, pessoas que são egocêntricas completamente e elas acreditam que ali existe um amor próprio, mas na verdade existe um egocentrismo e não existe ali o amor. Mas quando a palavra é amor próprio, no sentido real da coisa, que é amor real mesmo, é muito difícil. É muito difícil porque passamos quase uma vida inteira falando sobre a palavra amor e vivendo. As pessoas falavam de amor, mas quando mostravam na prática, né, a parte física, né, quando mostravam na prática mesmo, o que a gente sentia não era amor. Então, na verdade, a gente acabou ficando muito confuso, muito cheio de traumas, muito cheio de sofrimentos, de dúvidas. A verdade é que a gente ficou coeso na situação. Né? A gente olha e fala, será que é mesmo? E até quando a gente vai encarar isso nós mesmos, a gente tem essa dificuldade de saber, será mesmo que... Será que eu estou, de fato, fazendo isso real? E aí, às vezes, a gente cai em algumas coisas, reage de alguma forma, e que a gente já não quer mais reagir, que a gente já tem essa consciência de que não é bom nem para mim, nem para quem está junto de mim. E aí a gente começa a pensar, não, fiz tudo errado de novo, não consigo, eu faço tudo errado. A gente tem essa parte mesmo desse pensamento negativo e autodegradante mesmo. E isso é muito real, muito boa colocação, viu, Nilaine? Muito boa mesmo. E é muito interessante trabalhar a inteligência física. Quando a gente trabalha a inteligência física, a gente usa a inteligência do nosso próprio corpo, que ela é nata, que ela já veio. O corpo que trabalha sozinho, indiferente da psique, ele também está trabalhando para poder nos manter vivos e para poder nos manter saudáveis. É interessante quando você tem esse conhecimento de causa mais apurado, porque você mesmo começa a notar que às vezes tem certas respostas que a gente dá, que elas estão ligadas até a algum tipo de coisa que a gente usou contra o nosso próprio corpo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Quanto que a má alimentação faz mal para a sua saúde mental. Para a resposta que você vai dar, é muito sério isso. Então, às vezes, você come muito mal, você se alimenta muito mal, você envenena o seu corpo e aquilo vai reagir de forma assim profunda nas suas emoções, nas respostas que a gente vai dar. O sono, por exemplo. O sono é algo importantíssimo. O sono precisa ser reparador. Deitar e descansar e dormir de verdade, até mesmo um descanso rápido durante o dia, ele é extremamente necessário para as respostas emocionais. E aí às vezes a gente pensa assim, mas e quando você desconta emocionalmente, você está descontrolado, e aí você começa a descontar na alimentação, porque é muito comum a compulsão, tanto alimentar, quanto a compulsão sexual, quanto a compulsão de compra. É muito comum isso também. Aí já é a emoção que desconta no corpo. É uma desregra, né? E aí quando você olha e fala, cara, eu tô tentando, mas eu não estou conseguindo. Isso acontece muito, muito. E aí entra a parte, gente, da necessidade de conhecer a nossa inteligência espiritual. É uma balança, de fato, para um equilíbrio. Por quê? Porque
a nossa parte incorpórea ela é muito sensível, extremamente sensível. E o quanto que quando você tira, talvez quando você está lutando muito fortemente para uma parte, sem você ter, quando você começa, eu preciso exemplificar aqui para não ficar muito obscuro a forma que eu estou falando aqui, mas quando você entra num combate, por exemplo, vamos colocar um jejum, por exemplo. Alguém que queira realmente estar trabalhando essa força espiritual mesmo, que é o jejum, e que hoje ele é provado cientificamente o quanto o jejum é benéfico fisicamente, o quanto o jejum é curativo, ele cura o corpo. É uma coisa sensacional aquilo, porque não ia ser colocado por Deus algo de forma tão concisa quanto foi estarmos em jejum, se não fosse uma coisa de fato positiva e sagrada para o ser humano na totalidade dele. Mas aí o que acontece? O ser humano, ele entra nesse combate de estar trabalhando mais a sua parte espiritual. E o corpo, de uma certa forma, é muito atacado. E o corpo sente de uma forma muito grande. E aí a gente, sem identificar às vezes é por falta de identificação mesmo, a gente não vai saber que toda a força que você faz de um lado e que ela é nova, uma força que ainda não é trabalhada, uma força que ainda é primária, não é primária, é iniciante, né? O seu corpo ele vai sentir, o seu espírito vai sentir, a sua alma vai sentir qualquer coisa que a gente vier fazer. Então o que acontece? O seu cérebro ele já acostumou, ele trabalha em repetição, né? Os hábitos é aquela coisa que vai dando o sustento para ele estar trabalhando. E aí ele acostuma, aí de repente você fala, agora eu vou mudar completamente. E quando você fala, eu vou mudar completamente, que você começa a mudar, ele começa a notar que está acontecendo alguma coisa. Então ele trabalha mesmo. E esse trabalho cerebral, ele é neurológico, ele é um trabalho de inteligência. Ele está tentando fazer, opa, peraí, tem algo acontecendo, então eu preciso fazer algo para esse corpo, fazer algo para essa mente. Eu preciso fazer algo, porque existe essa conexão. Resultados. Eu preciso continuar dando respostas para que ele possa, para que o ser humano consiga continuar sobrevivendo. Um corpo estranho no meu organismo, por exemplo, né? Um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, um corpo estranho. O corpo reage imediatamente, você vai sentir imediatamente. Os seus sentidos vão gritar imediatamente. Por quê? Porque o seu corpo começou a lutar. Seu cérebro, seus neurônios, eles começam realmente a lutar para mostrar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Por isso eu acho o quanto que o conhecimento, a conscientização de mim é tão importante, tão importante. Porque se eu ficar presa em que a solução dos meus problemas é trabalhar para ganhar dinheiro, porque vou ter uma vida muito mais sossegada, vou poder me alimentar, não ter a preocupação do que vou ter para alimentar dentro de casa, não vou ter a preocupação do que vestir, eu vou comprar, eu senti vontade de comprar alguma coisa, eu vou lá e compro, eu senti vontade de viajar com a minha família, eu vou lá e viajo, eu quero. Então, assim, a gente pensa que isto é o foco, e quando no fundo, isso não é o foco, isso é um meio. O foco real sou eu, como eu me conheço, como eu me entendo. Quando você está dentro de um processo de conhecimento, onde você consegue dominar todas essas
forças e potencializar elas, você vai notar que, meu Deus, um pedaço de... Eu vou dar só um exemplo aqui, né? Eu vou dar um exemplo de farináceo, né? Mas um arroz com feijão é maravilhoso. E na verdade, quando você está vivendo os dissabores inteiros e você não sabe identificar onde que está de fato aquele dissabor e aonde que está de fato, não é nem um dissabor, porque a sensação aqui que a gente vai falar é um dissabor, mas aonde que está localizado aquela dor ou aquela ferida ou até mesmo aquela doença física, doença espiritual ou até mesmo a doença emocional, aquilo tira o sabor de qualquer coisa muito maior. Então você pode estar com um manjar na sua frente, que aquele manjar, ele ainda vai ser pouco, eu quero mais. Por quê? Porque você vai estar em busca de um sabor, você vai estar em busca de suprir. Eu quero suprir, eu tenho essa necessidade de suprir. Mas às vezes você está suprindo, não é no paladar que você vai precisar, você só está fazendo uma transferência para o paladar. Não é no sexo que você vai estar suprindo isso. Você só está fazendo uma transferência de uma necessidade, às vezes, muito mais da sua alma do que do seu corpo. Não é numas viagens, às vezes eu vou fazer viagens maravilhosas. Gente, viajar é maravilhoso, conhecer lugares maravilhosos é maravilhoso, contemplar o belo é maravilhoso. Mas quando você está fazendo isso, focado numa busca de algo que você ainda não conseguiu identificar dentro de você, não adianta. Você vai fazer e aquilo não vai ter o valor que de fato deveria ter. É não saber dar valor para aquilo que de fato tem valor. Quando eu sei descobrir dentro de mim o real valor da minha existência, o real valor da minha vida, o real valor das minhas forças, da minha potência, como uma criatura moldada pelas mãos de Deus, é muito diferente, porque tudo que você vai fazer, você vai ver o extraordinário, tanto nas coisas muito grandes, nas grandes conquistas, nos grandes prêmios, como nas pequenas, mínimas coisas. Elas vão ter sabor, elas vão ter valor. Por quê? Porque você tem valor. Porque os seus valores são bem definidos. Porque a sua conscientização, ela está clara na sua frente. Então você não vai ficar pulando de galho em galho, desesperado atrás de algo que está dentro de você e que você ainda não conseguiu. Eu rodeando todo esse tempo aqui falando, e assim, agradeço demais da conta, porque essa fala da Milane foi muito interessante. Mostra o quanto a nossa busca por esse conhecimento, por essa necessidade de nós mesmos, ela é de vida inteira, né, Milane? A gente não vai conseguir simplesmente do dia para a noite, mas cada semana, cada dia, cada minuto que você descobre algo de valor em você mesmo, que você consegue compreender que não é isto, é aquilo, não, mas era só isto. Era por isso que me fazia doer tanto. Se eu soubesse que, vamos colocar, se eu soubesse que perdoar ia mudar tanto a história, e eu ia me sentir tão melhor, eu tinha feito isso há muito tempo. Por que eu ia ficar carregando esse fardo de mágoa no meu coração? Não é verdade? São coisas assim pequenas, mas é para a vida toda. É um dia depois do outro, 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 e vivendo um dia como se fosse o último, e também como se ele fosse o primeiro, agarrando o dia com toda a minha força, mas começando nesse dia, nessas soluções que precisam ser começadas em mim. Eu não posso colocar a solução da minha vida, a solução dos meus problemas nas outras pessoas. Eu não posso simplesmente achar que quem vai solucionar a minha vida não sou eu. Quem vai solucionar a sua vida, quem vai dar respostas para soluções dentro da sua história e dentro da sua vida é só você. E eu vou ir muito além aqui. Deus fez o ser humano cheio de capacidades para dar respostas. Eu acredito que um minuto sem a visão de Deus, sem o cuidado de Deus,
Sem o dedo de Deus sobre nós, já éramos. Então, em todo o segundo e em todo momento, estamos sim norteados, abraçados, vigiados e cuidados por Deus. Mas ao mesmo tempo, Ele nos deu toda a capacidade de fazermos por nós mesmos. Até porque a escolha do amor por Ele ou não, Ele simplesmente tirou. E Ele falou: você vai ser livre para escolher. Então, quando você pensa no livre-arbítrio, quando você mensura o livre-arbítrio, você vai falar: caraca, meu Deus! Nós não somos robôs na mão de Deus. Nós não somos um fantoche que Ele faz o que quiser. Nós somos as suas criaturas, que Ele criou para olhar, para apreciar e se alegrar com as nossas respostas. Então, nós precisamos ter essa consciência de dar respostas para nós mesmos, de dar passos usando já todo o presente de grande significação, que é a nossa vida, que é as inteligências que o Senhor nos deu já de presente desde sempre, que é o nossa inteligência física, nossa inteligência emocional e a nossa inteligência espiritual. E o quanto mais presente Ele nos dá, são as pessoas, né? Quanto que as pessoas nos traz de saudável, de gostoso mesmo. Quanto é delicioso viver. Quando você está de encontro com pessoas que comungam principalmente da mesma crença que você, que acreditam. E foi para falar a respeito do que eu vou falar aqui agora, que eu fiz toda essa roda. Mas é muito gostoso, tá? Precisamos, de fato, apostar mais em nós. Fazer mais por nós. E para isso a gente precisa de tirar, eu vou falar, essa couraça, porque isso é uma couraça que a gente carrega, tá? Vou fazer depois. Chama-se procrastinação. E é muito doido, mas eu sempre, quando eu escutava sobre isso antigamente, falava: precisamos parar de procrastinar. E eu falava: cara, eu quero parar de procrastinar. Eu desejo profundamente, mas eu não sabia como fazer. Eu queria muito parar de procrastinar, eu queria muito dar passos concisos, dar passos concretos, mas eu não sabia, eu não conseguia. Porque procrastinar não é simplesmente não fazer nada porque eu não estou afim. Procrastinar é evitar a dor do confronto. Toda vez que você está na inércia, ficando cada vez mais parado, correndo cada vez mais da ação, de fato você está evitando a dor de confrontar as próprias dores da vida. Mas a gente precisa pensar: quando eu evito essa dor, a dor para. Porque se você estiver evitando essa dor e essa dor estiver parada, ótimo. Ótimo. Se eu ficar quietinha e não sentir nada, ótimo. Mas aí quando eu falo eu não vou sentir nada, eu também não vou sentir nada de bom. Não vou sentir nada de mal, mas também não vou sentir nada de mal. Eu não vou sentir nada. Mas é mentira. Na verdade, o tempo que a gente está procrastinando, a gente está experimentando outros tipos de dores, outros tipos de confrontos, de desprazeres. Quanto mais rápido eu enfrento, quanto mais rápido eu corro de encontro a solucionar essas dores, a passar por cima delas, a me fortalecer delas, mais rápido eu chego na experiência de que mesmo com dor eu já não sinto. Por quê? Porque eu me tornei mais forte do que ela.
E é esta decisão que a gente precisa tomar na vida. Só um minuto aqui que eu tô colocando uma musiquinha aqui pra nós, tá? Precisamos tomar essa decisão na vida. Não vou continuar sentindo o que eu estou sentindo, porque sem ação eu vou continuar sentindo, ou talvez deixar de sentir. Eu vou enfrentar, e mesmo se tiver que doer o confronto com essas dores, eu vou estar me fortalecendo para daqui a pouco eu parar de sentir. Quando você vai fazer, eu adoro dar esse exemplo, porque realmente é um exemplo que eu tenho aqui como algo concreto dentro da minha casa. Quando meu filho começou a fazer o Muay Thai, ele chegava em casa cada dia mais arrebentado, e aquilo para mim era uma loucura. Tinha dia que ele chegava em casa com a canela completamente destruída, toda roxa, e durante a semana já ia passando, ia ficando roxo, preto, e mesmo com aquelas marcas aqui e na canela, ele ia para os treinos. E eu falava, gente, chutava pneu, chutava ferro, fazendo os treinamentos. E até que eu fui observar que ele já não sentia mais dor nessa parte, indiferente de qualquer lado que ele batia, ele chutava. Por quê? Porque ele confrontou aquela dor e fortaleceu aquele músculo. A inteligência física, ela é isto. Se você se confrontar com ela, você vai se tornar uma pessoa. Os impactos não vão te doer. Se você confrontar as suas dores emocionais e se você as fortalecer usando das inteligências que você tem, daí a pouco isso não vai mais ser o que era antes. Você vai saber, você vai confrontar, mas você não vai sentir mais a mesma dor. Se você confrontar todas as suas dores espirituais, seus conflitos espirituais, com a inteligência espiritual, com o tempo, você vai notar que você vai começar a ter muito mais discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom, daquilo que você deve e daquilo que você não deve fazer. E você vai pensar, eu sei que aquilo tem sabor agora, mas eu não vou experimentar o amargo daquilo, o fel que é. Tem o sabor na ponta da língua e é fel na garganta. Ou destruição no estômago, no intestino. Eu estou tentando ser o mais clara possível, porque é muito lindo quando você vai estudar o corpo humano e você vai vendo todas as respostas que o corpo humano dá, e aí você começa a estudar a psique e você vai ver que é uma ligação quase que perfeita, porque as respostas são idênticas. Nós temos nomes diferentes, nós temos formas diferentes de como fazer, mas você vai notar que é muito idêntico. Agora, quando você começa a estudar a inteligência espiritual, é muito incrível. Por quê? Porque é igual também. Quanto mais você confronta, mais forte você se torna. Quanto menos você se esconde, quanto menos você se recolhe, quanto menos parado você ficar diante desse confronto que você precisa traçar, mais rápido passa, mais forte você se torna. Você se faz uma pessoa muito mais tranquila. E eu falo muito essa palavra tranquila, 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 tranquila. E aí, quando a gente vai parar e pensar, talvez é falar, ai, tranquilo, não é na inércia também, não é esse tipo de tranquilidade, sombra, água fresca, não. É
saber das respostas muito mais rápidas, solução de problema. E eu não estou falando problema, resposta, a ditadura da resposta imediata, não, porque eu sou completamente contra. Eu digo respostas mais rápidas, quando eu tenho que tomar ter que tomar uma decisão, a solução vem muito mais rápido, de forma muito mais tranquila. Por quê? Porque eu tenho a mente enrijecida. Porque eu tenho como esse músculo no Muay Thai, que treinando, ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E depois a pancada que chegar aqui, ela vai ter uma pancada? Vai. Nós não estamos isentos de pancada, porque isso é uma mentira também. Se virarem para você e falar, vai ficar tudo lindo, vai ficar tudo maravilhoso. Mentira, isso é um engano. Vai ter pancada? Vai, mas o impacto da pancada em uma coisa rígida, em uma coisa forte, é completamente diferente. Então, mais uma vez, eu quero te convidar. Hoje foi a aula inaugural, mas ainda dá tempo até hoje, tá? Dentro do dia de hoje ainda, se você entrar aí na minha bio, fazer a sua inscrição, você ainda consegue participar dessa jornada de 21 dias, onde que a gente vai trabalhar as nossas forças. Nós vamos reconhecer as nossas fraquezas, tá? Vamos trabalhar de forma... esse trabalho vai ser um trabalho muito humano. Porque eu sou humana, então vai ser muito humano. Vai ser muito concreto. Você não vai ter que ficar despendendo seu tempo para você estar parando e falar, eu vou ter que parar, eu não tô sem tempo. E... eu não tenho tempo para fazer isso agora, porque eu tô muito cheio de coisa para fazer. Não. Beijo, Isabela, linda. Amo demais. Aí eu vou falar, não, eu tô sem tempo, eu não tô... Não. Você vai tirar o tempo que você puder. Vai ser tipo 25 minutos de reflexão no máximo que a gente vai fazer durante o dia. Passando alguns treinamentos, alguma coisa, e na hora que der pra você fazer, você vai pegar e vai fazer. Só que assim que você leu, assim que você deu uma olhada rapidinha, como se fosse um planejamento do dia mesmo, você deu uma olhada e falou, opa, beleza. Você vai aplicar aquilo durante todas as coisas que você viver durante o dia. Você vai começar a aplicar aquilo como uma resposta que você vai estar dando durante o dia que você vai estar vivendo. Então vai ser extremamente aplicado. É algo que você vai estar vivendo no seu dia a dia. Olha, hoje de manhã eu falei uma coisa que eu quero repetir. A única desculpa que eu aceito para que você não corra atrás de estar junto dessa jornada de conscientização das minhas forças, das minhas capacidades e como que eu posso dar respostas muito melhores para minha vida, vai ser se você já está dentro desse trabalho com uma outra pessoa, com outro grupo. Se você já está fazendo isso, parabéns. Parabéns, porque a minha única meta, o meu único desejo é realmente estar dividindo isso com vocês. Agora, se você não está fazendo, mas você se você ainda não está tendo tempo para fazer isso, cuidar de você, olhar por esse ângulo para você, porque você está fazendo um monte de outras coisas, então, sinceramente, já não é desculpa. Você precisa realmente de abrir mão de coisas, de outras coisas. Abre mão de outras coisas. Diminui meia hora, dorme menos meia hora, ou dorme um pouco mais tarde, sei lá. Mas cuide de você. Você é a sua prioridade. A resposta que você precisa para a sua vida, ela vai vir de dentro de você. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Ninguém neste mundo corpóreo vai saber mais de você do que você mesmo. Um dos livros que eu trabalhei, que eu estudei para fazer esse trabalho, para trabalhar esses temas com você, ele chama Alma. A Alma. Vou até mostrar aí para vocês aqui. Que ele é... Aqui, ó, tá dando para você ver. A Alma, o seu segredo e sua força. É lindo ele, maravilhoso.
E nesse livro tem uma parte que fala, com todas as dúvidas que você tiver na sua vida, todos os conflitos que você estiver na sua vida, sente e converse com sua alma. Sua alma sabe muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Agora, o quanto a gente ainda tem dificuldade para conversar com a nossa alma mesmo, para fazer para entrar dentro de mim mesmo e identificar de fato eu mesma. É porque muitas das vezes eu não quero ver quem sou eu mesma. Eu passo uma vida extremamente dentro de um personagem que eu criei e que eu acho muito melhor ser ele. Só que aí eu te pergunto, até quando que nós vamos viver dentro de um personagem? Nunca um personagem dura para sempre. E o que é de mais fantástico é que quando você consegue dar esse passo e começar a confrontar com você mesmo e começar a olhar para você mesmo, você começa a observar que existe em mim algo maravilhoso, alguém maravilhoso, que eu sou um ser humano maravilhoso. Todas as vezes que alguém começa a se confrontar consigo mesmo, começa a olhar para dentro de si mesmo, começa a ter esse bom bate-papo, essa boa conversa clara, a pessoa começa a observar o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela tem de maravilhoso dentro dela. E quando ela começa a confrontar com ela mesma, que ela vê as mazelas, porque a gente também tem aquelas coisinhas que, né, não dá vontade nem de olhar. Quando você começa a confrontar, você começa a falar, não, começa a arriscar esse tipo de coisa na sua vida. E você começa a ter uma força incrível de falar, não quero ser assim. Isso não tá bom, eu não gosto disso. Porque geralmente aquilo que a gente não gosta no outro é meu. É aquilo que eu sou e que eu faço. É que eu não gosto no outro. Aí você começa a falar, não, eu não gosto daquilo no outro, então eu não vou fazer. Então você vai começando a ver o quanto que você é maravilhoso. O quanto que você é precioso. O quanto que dentro de você, no fundo, existe uma pérola preciosíssima. Então é bom olhar para dentro e descobrir que dentro de você tem uma pérola maravilhosa. Tem uma pedra preciosa. Quer dizer, você é uma preciosidade. E só tendo esse confronto é que você vai realmente conseguir descobrir esse presente grande, maravilhoso e lindo. Então, mais uma vez, deixar aqui para vocês, ainda dá tempo, dá para você entrar na minha bio aí, fazer sua inscrição, você vai ser direcionado, a aula inaugural, ela está salva já, se você fizer a inscrição, se você entrar, você tem acesso à aula inaugural e você vai ter acesso a todas as aulas. A verdade é que você precisa fazer a sua inscrição e entrar para você ter acesso. A gente vai fazer todos os dias uma aula ao vivo, mas se não der para você estar entrando e fazer a aula ao vivo no mesmo horário que a gente vai estar ao vivo, você pode assistir ela a qualquer hora depois do dia. Mas o mais importante é, você vai estar ali preenchendo algo que vai fazer parte do seu viver. Você vai preencher diante daquilo que você está vivendo mesmo durante o dia. O que vai ser mais interessante é que todo aquele contexto vai começar a te chamar a atenção. Falar, opa, peraí, isso aconteceu e o que eu posso tirar disso? Nesse caos que está acontecendo na minha vida, quais as oportunidades eu tenho aqui? Porque em todo caos existe oportunidade. Tudo que nos acontece, existe dois caminhos. Existe o caminho que você tem a oportunidade de fazer dele melhor e existe o caminho onde você consegue destruir ainda mais a situação. Isso é fato, né? Isso se chama ser humano. Mas um ser humano inteiramente inteligente, usando de todas as suas potências e fortalecendo elas, acabou, meu filho, não tem pra ninguém. Você se torna alguém muito melhor. Mas no fim dessa jornada, o que a gente vai perceber é que o começo dela é em mim, mas o final dessa jornada, o final da nossa jornada, da nossa existência, ela precisa estar despendida completamente de mim, mas está extremamente focada naquilo que eu vou deixar para minhas gerações futuras. O que eu fui durante o tempo que eu estive aqui?
Quando eu já não estiver mais aqui, como vão se lembrar de mim? O que vão falar a meu respeito? Quem eu deixei? Qual foi a memória que eu deixei para trás? Quando forem parar para conversar a meu respeito, o que vão falar? E o que meus netos vão contar para meus bisnetos? Os meus bisnetos vão contar para meus não sei o que. Mas, né, essa rodinha. Então, você vai ver que esse ser humano pequeno que somos nós, temos dentro de nós uma pérola de preço e valor imensurável. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Foi muito gratificante mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui passando para vocês e vivendo com vocês essa oportunidade de viver um pouco mais, ver um pouco mais, sentir um pouco mais e dividir um pouco mais daquilo que é o descobrimento da minha história e o descobrimento das suas histórias. Como a Anilane deixou aí essa mensagem sensacional e que fortalece. Toda vez que eu escuto, toda vez que eu leio algo assim, me fortalece mais ainda. A gente pensa, não estou sozinho, estamos juntos, estamos juntos. As aulas, assim que você entrar lá, aí você vai receber o e-mail e aí você vai saber o horário, tá? Os horários que vão ser as aulas, porque vai ser um horário, na verdade, as aulas mesmo vão ser 7 da manhã. A gente vai estar ao vivo mesmo 7 da manhã. Eu sei que é um horário meio penoso para muita gente, mas vocês não têm noção do tanto que esse horário é penoso para mim. Não é fácil, não. Não é difícil, não. É muito difícil, porque eu sou muito dorminhoca. Mas, para eu organizar o meu dia, para eu poder fazer esse tipo de coisa, eu tive que abrir mão de um tempo de sono para eu estar aqui, dando conta de fazer mais esse pedaço, mais esse... emendar esse pedaço na minha vida e dar essa resposta, mais essa resposta positiva e sensacional para mim. E é um convite que eu faço a você. Entra lá na minha bio, faça a inscrição, entra para essa turma, que vai ser muito, muito, muito bacana, tá? Um grande beijo, muito obrigada mesmo por vocês terem passado por aqui e ficado um pouquinho aí comigo. Essa live vai ficar salva se você achou alguma coisa interessante e que você pensa, nossa, tem pessoas que eu também queria que escutasse isso, que dividisse isso com alguém. Então vai lá, compartilha, passa para frente. Vamos fazer rodar esse vídeo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.